Oi, meu nome é Camille, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na Unigran e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o surrealismo. O surrealismo ele surge em Paris no início do século XX. Ele foi um movimento muito importante porque ele foi um movimento de respostas contra o materialismo e racionalismo da época. É, Ele surge com André Breton. André Breton ele irá publicar um manifesto surrealista, um manifesto literário, que foi publicado em 1924, que trazia a teoria desse movimento. Nas palavras de André Breton, um dos principais objetivos do surrealismo era, era resolver a contradição entre sonho e realidade através de uma realidade absoluta, de uma surrealidade. O surrealismo ele surge a partir dos estudos da psicanálise por Sigmund Freud e devido às incertezas da política daquele período. Esse clima fez com que fosse desenvolvida um tipo de arte crítica, criticava a cultura europeia e principalmente a classe burguesa. O surrealismo ele tinha como objetivo representar o irracionalismo e ultrapassar os limites da imaginação. Os artistas surrealistas eles buscavam trazer o inconsciente para a arte e explorando os impulsos da mente. E a partir disso começaram a praticar a escrita e a pintura automática, pois seria uma forma de imediata do inconsciente. A principal característica do movimento surrealista é a expressão livre do pensamento, ultrapassando os limites do consciente e permitindo que o subconsciente ele se expresse através da arte. Além disso, o movimento ele foi muito influenciado pelas ideias de Freud. Ele valorizava a importância do inconsciente para a criatividade humana. Para Freud, as pessoas elas deveriam libertar sua mente da lógica imposta pelos padrões sociais e valorizar os sonhos e a destruição. Os surrealistas eles pregavam a destruição da sociedade em que viviam para a criação de uma nova, de uma organizada de outras bases. Iam, dessa forma, atingir uma nova realidade situada num plano entre subconsciente e inconsciente. As principais características do surrealismo são a livre expressão do pensamento, que era o tema principal do surrealismo, a expressão livre do pensamento, regrada somente pelos impulsos do subconsciente. Outra característica importante é a realidade superior, que tinha como objetivo ultrapassar os limites da imaginação e da tradição lógica, ideias artísticas que vigoravam desde o Renascimento. E também a valorização dos sonhos e do inconsciente, que foi o ponto mais importante do surrealismo. Foi a valorização da fantasia, da loucura, da reação automática. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Salvador Dalí, que foi o artista que mais representou o surrealismo. Quando a gente fala em surrealismo, o artista que mais representou o surrealismo foi Salvador Dalí. Ele desenvolveu um elemento inovador para a corrente artística através de um método de atividade paranoica. Ele realizou suas pinturas com base nos elementos do cubismo e da pintura metafísica de Giorgio Chirico. Ele entrou para o movimento surrealista em 1929. Ele criou o conceito de paranoia crítica. O interesse pelo surrealismo começou a partir do momento em que Dalí foi expulso da Academia de Artes que estudava. Ele foi expulso do movimento em 1939 e ele começou a se interessar pela psicanálise de Freud, que mostrou-se muito importante nas suas obras.
O artista ele se interessou por alucinações e condições mentais anormais. Suas obras elas eram bem estranhas, com elementos aleatórios. Além das pinturas, Dali se dedicou às esculturas, desenhos de móveis e joias e à construção do seu museu. Ele tinha uma personalidade bem extravagante e excêntrica. Entre as obras de Salvador Dali tem A Persistência da Memória, que é uma das mais representativas desse movimento. Os Três Relógios Derretidos, juntamente a uma espécie de autorretrato do artista, que representa o surrealismo de Dali diante da irrelevância da passagem do tempo, que dizia não perceber e que não tinha nenhum significado para ele. Uma curiosidade sobre esta obra conta que numa tarde quente em seu ateliê, ele teve um delírio ao ver um queijo derretendo, em função do forte calor, e aí nascia a ideia para pintar os relógios derretidos e associá-los a uma passagem do tempo. O Sonho ele foi pintado em 1937. Salvador Dali representa o sono como uma cabeça que lembra um enorme lençol, apoiada em muletas. No conjunto da tela, há representações da realidade, como casa, o cachorro, mulher, barco, em um espaço indefinido, dada a ausência de lógica. A cena lembra imagens de um sonho. Nessa interpretação do sono, só se vê a cabeça da figura que dorme, contra um fundo de imagens oníricas. O equilíbrio delicado da figura indica que se uma só forquilha faltar, ela acordará. Isso mostra a fragilidade do estado de sono. A atenção meticulosa de Dali aos detalhes cria uma atmosfera de hiperrealismo, como membro do movimento surrealista. E A Tentação de Santo Antônio, que foi pintada em 1947. Ela foi elaborada para que o pintor pudesse participar de um concurso temático que tinha como mote a Tentação de Santo Antônio. O trabalho foi realizado em Nova York e, para vencer os concorrentes, Dali investiu em uma pintura que retratasse Santo Antônio completamente nu diante de elementos desproporcionais.